Você sabia que neste exato momento, enquanto assiste a este vídeo, seus ossos estão passando por transformações silenciosas que podem mudar completamente sua qualidade de vida nos próximos anos? Não estamos falando de algo que talvez aconteça. Estamos falando de mudanças que atingem absolutamente todo mundo que chega aos 60 anos. E a parte mais assustadora? A maioria das pessoas só descobre quando já é tarde demais, quando a primeira fratura acontece, quando a dor nas costas se torna constante ou quando aquela independência tão valorizada começa a escorregar pelos dedos. Os números são alarmantes e precisam ser ditos com toda clareza. Após os 60 anos, perdemos entre 1 e 2% da nossa massa óssea a cada ano. Parece pouco? Em 10 anos, isso significa até 20% dos seus ossos simplesmente desaparecendo, se tornando frágeis como giz. E aqui está o detalhe que poucos te contam. Essa perda acontece de forma completamente invisível. Você não sente dor. Não recebe nenhum aviso. Não vê nada no espelho. Até que um dia, uma queda simples, um movimento brusco, e de repente sua vida muda. Mas por que ninguém fala abertamente sobre isso? Por que essas informações vitais não chegam até você de forma clara e objetiva? Hoje você vai descobrir exatamente quais são as 7 mudanças específicas que acontecem nos seus ossos após os 60 anos. Cada uma delas, sem enrolação, sem termos médicos complicados. E mais importante ainda, você vai aprender o que fazer para prevenir. E sim, até reverter parte desse processo. Este é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir sobre sua saúde óssea. Por isso, se você valoriza sua independência, sua mobilidade, sua capacidade de viver plenamente depois dos 60, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Essas informações podem literalmente salvar você de anos de dor e limitações desnecessárias. A primeira mudança que vou revelar é talvez a mais traiçoeira de todas, porque ela começa de forma tão sutil, tão silenciosa, que quando você finalmente percebe, a densidade óssea está despencando, e você não sente absolutamente nada. É exatamente isso que torna essa primeira mudança tão perigosa. Imagine seus ossos como uma construção sólida, feita de tijolos firmemente unidos. A densidade óssea é justamente isso, a quantidade de mineral, principalmente cálcio e fósforo, que existe em cada centímetro cúbico do seu esqueleto. Quanto mais densa, mais forte. Quanto menos densa, mais frágil. Simples assim. Aqui está o que acontece após os 60. Seus ossos começam a perder essa densidade de forma acelerada. Não é uma perda aleatória. É um processo biológico chamado reabsorção óssea, onde células especializadas literalmente dissolvem o tecido ósseo mais rápido do que seu corpo consegue repor. Para as mulheres, isso se intensifica drasticamente após a menopausa, quando os níveis de estrogênio despencam. Esse hormônio era um protetor poderoso dos ossos, e sem ele, a perda pode chegar a 3 ou até 4% ao ano nos primeiros anos pós-menopausa. Deixe isso afundar por um momento, 4% ao ano. Em apenas 5 anos, uma mulher pode perder 20% da sua massa óssea total. Os homens não escapam, eles apenas têm uma vantagem inicial por terem ossos naturalmente mais densos e não passarem por uma queda hormonal tão abrupta, mas após os 65, a perda se equipara. Conheci a história de uma senhora chamada Helena, 62 anos, ativa, sempre cuidou da alimentação. Ela achava que estava tudo bem até o dia em que tossiu forte demais e sentiu uma dor lancinante nas costelas. No hospital, descobriu que havia fraturado uma costela com uma simples tosse. A densitometria óssea revelou osteoporose avançada, anos de perda silenciosa que ela nunca imaginou estar acontecendo. Essa é a realidade da primeira mudança, ela rouba sua estrutura óssea sem dar nenhum sinal de alerta. Mas aqui está o que você precisa entender. Essa perda de densidade não acontece sozinha. Ela está profundamente conectada com a segunda mudança, que torna tudo ainda mais grave. Porque enquanto a densidade óssea despenca, algo ainda mais perturbador começa a acontecer dentro dos seus ossos. Microfraturas. Pequenas rachaduras invisíveis que se formam no tecido ósseo, sem você sentir o menor desconforto. Parece assustador? É porque deveria ser levado a sério. Essas microfraturas são como fissuras em uma parede, individualmente pequenas, mas quando se acumulam, enfraquecem toda a estrutura. O que causa essas microfraturas? Movimentos normais do dia a dia. Subir uma escada, carregar uma sacola de compras, até mesmo caminhar numa superfície irregular. Em ossos jovens e saudáveis, essas microlesões se reparam sozinhas, rapidamente, sem deixar vestígios. Mas aqui está a segunda mudança devastadora. Após os 60 anos, seu corpo perde drasticamente a capacidade de reparar essas pequenas fraturas. E isso nos leva direto para a terceira mudança crítica. A regeneração óssea praticamente para. Seus ossos são tecidos vivos, em constante renovação. Existem células chamadas osteoblastos, que são como pequenos construtores, depositando mineral novo,
e construindo osso forte. Do outro lado, temos os osteoclastos, células que dissolvem osso antigo para dar lugar ao novo. É um equilíbrio perfeito, demolição e reconstrução acontecendo simultaneamente. Mas sabe o que acontece depois dos 60? Os osteoclastos continuam trabalhando normalmente, destruindo o tecido ósseo velho. O problema é que os osteoblastos, esses construtores preciosos, começam a trabalhar cada vez mais devagar. É como ter uma equipe de demolição em ritmo acelerado, mas a equipe de reconstrução está exausta, lenta, incapaz de acompanhar. O resultado? Mais osso sendo perdido do que reposto. As microfraturas se acumulam sem reparo. A estrutura enfraquece dia após dia. Pense nisso. Cada movimento que você faz pode estar criando pequenas lesões que simplesmente não estão sendo consertadas. E quando essas microfraturas se acumulam em áreas críticas como o quadril, a coluna ou o punho, você está a um passo de uma fratura grave. Mas o que você ainda não sabe é que existe algo acontecendo na arquitetura interna dos seus ossos que torna tudo isso exponencialmente mais perigoso. A quarta mudança é talvez a mais invisível de todas, mas seus efeitos são devastadores. Estamos falando da microarquitetura óssea, a estrutura interna dos seus ossos que começa a desmoronar literalmente por dentro. Se você pudesse olhar para dentro de um osso saudável com um microscópio potente, veria algo parecido com uma colmeia perfeita. Pequenas trabéculas são como vigas microscópicas, formando uma rede tridimensional incrivelmente forte e eficiente. Essa arquitetura é o que dá aos ossos a capacidade de suportar peso e absorver impacto. Tempo. Mas após os 60 anos, essa colmeia começa a se deteriorar. As trabéculas ficam mais finas, algumas simplesmente desaparecem, e a rede se torna cheia de buracos. Imagine um prédio onde algumas vigas de sustentação são removidas aleatoriamente. A estrutura ainda está de pé, mas está frágil, instável, pronta para colapsar sob pressão. É exatamente isso que acontece dentro dos seus ossos, especialmente nas vértebras da coluna e nos ossos do quadril. As consequências práticas disso são assustadoras. Essa deterioração da microarquitetura afeta diretamente seu equilíbrio e aumenta drasticamente o risco de quedas. Como? Porque os ossos não são apenas estruturas passivas, eles têm sensores que enviam informações constantes ao cérebro sobre posição e movimento. Quando a arquitetura interna se deteriora, esses sensores funcionam mal, sua propriocepção, a capacidade de saber onde seu corpo está no espaço, fica comprometida. Você pode sentir que não tem mais a mesma firmeza ao andar, aquela confiança natural ao se mover. E aqui está o dado que assusta. 1 em cada 3 pessoas acima de 65 anos cai pelo menos uma vez por ano. Dessas quedas, cerca de 20% resultam em fraturas graves. Fratura de quadril, fratura de vértebra, fratura de punho. E não se engane, uma fratura de quadril após os 60 não é apenas um osso quebrado. Estudos mostram que até 20% das pessoas que fraturam o quadril após os 65 anos morrem dentro de um ano devido a complicações. Outras perdem permanentemente a capacidade de viver de forma independente. Isso é o que está em jogo. Sua independência, sua capacidade de fazer suas próprias escolhas, sua liberdade. Mas a verdade é que o problema não está apenas na estrutura interna. Existe algo acontecendo na superfície dos seus ossos que multiplica o risco de fraturas de uma forma que a maioria dos médicos nem menciona nas consultas rápidas. É a quinta mudança, o aumento dramático da porosidade na superfície dos seus ossos. Para entender isso, você precisa saber que os ossos têm 2 camadas principais. A parte externa, chamada de osso cortical, é densa e compacta como uma casca dura. A parte interna, o osso trabecular, é aquela estrutura de colmeia que mencionamos. Juntos, eles formam um sistema perfeito de proteção e suporte. Mas após os 60, a superfície óssea cortical, muitos aquela casca protetora, começa a ficar porosa. É como se pequenos buracos fossem perfurados na camada externa, enfraquecendo drasticamente a proteção. E sabe onde isso é mais perigoso? No colo do fêmur, aquela região do quadril onde a maioria das fraturas catastróficas acontece. Também nas vértebras da coluna, onde fraturas por compressão podem acontecer simplesmente ao levantar um peso ou até ao espirrar forte. Essa porosidade cortical aumentada não acontece de forma uniforme. Ela ataca justamente as áreas que mais precisam de força, os pontos de maior estresse mecânico. E quando você combina essa superfície enfraquecida com a microarquitetura interna deteriorada que discutimos antes, tem uma combinação letal. É como ter um prédio com estrutura interna comprometida e paredes externas cheias de rachaduras. Mas espere, porque a sexta mudança está intimamente ligada a essa e explica por que tantas pessoas tomam suplementos de cálcio e ainda assim continuam perdendo massa óssea. O problema não é falta de cálcio disponível na maioria dos casos. O problema é que seu corpo está perdendo a capacidade de absorver e utilizar esse cálcio corretamente. Com o envelhecimento, o intestino se torna menos eficiente em absorver nutrientes.
A produção de ácido estomacal diminui, dificultando a quebra e a absorção do cálcio. Os níveis de vitamina D, essencial para a absorção de cálcio, despencam porque a pele perde a capacidade de sintetizar essa vitamina quando exposta ao sol. E mesmo que você consiga absorver cálcio sem cofatores como vitamina K2 e magnésio, esse cálcio pode acabar nos lugares errados, mano nas artérias, nos rins, mano nas ano, e não nos ossos onde deveria estar. Mas existe uma sétima mudança que conecta todas essas anteriores, uma mudança que a maioria das pessoas ignora completamente, e ela pode ser o fator decisivo na saúde dos seus ossos. Vamos aprofundar isso agora, porque essa informação pode mudar completamente sua estratégia de proteção óssea. A sexta mudança não é apenas sobre absorver menos cálcio, mas sobre todo o sistema de nutrientes essenciais para os ossos entrando em colapso. Aqui está a verdade que poucos profissionais explicam claramente. Cálcio sozinho não constrói ossos fortes. Nunca construiu. É como ter todos os tijolos do mundo, mas não ter cimento, ferramentas ou trabalhadores para erguer a construção. Você precisa de uma orquestra completa de nutrientes trabalhando em harmonia. E após os 60, cada músico dessa orquestra começa a desafinar. Vitamina D é o maestro dessa orquestra. Sem níveis adequados, seu intestino simplesmente não consegue absorver cálcio eficientemente. Mas aqui está o problema. Após os 60, sua pele perde até 75% da capacidade de produzir vitamina D quando exposta ao sol. Mesmo se você morar em um lugar ensolarado, mesmo se tomar sol regularmente, seu corpo não está mais convertendo essa luz em vitamina D como fazia aos 30 ou 40 anos. Depois temos a vitamina K2, uma desconhecida da maioria das pessoas, mas absolutamente crucial. Essa vitamina é como um GPS que direciona o cálcio para os lugares certos. Ela ativa proteínas que pegam o cálcio circulante e literalmente o escoltam para dentro dos ossos. Sem K2 suficiente, o cálcio fica perdido na corrente sanguínea e pode se depositar nas artérias, causando calcificação vascular, ou nos rins, formando pedras. Seu coração e rins pagam o preço enquanto seus ossos continuam famintos. O magnésio é outro elemento crítico que a maioria ignora. Ele é necessário para converter vitamina D em sua forma ativa, regular os níveis de cálcio e estimular a calcitonina, um hormônio que puxa cálcio para os ossos. Estudos mostram que cerca de metade da população acima de 60 anos tem deficiência de magnésio. E proteína? Sim, proteína adequada é essencial. 30% do seu osso é feito de proteína, principalmente colágeno, que forma a matriz onde os minerais se depositam. Então, quando alguém diz que está tomando cálcio, mas continua com osteoporose, agora você entende por quê. Mas existe uma sétima mudança que amarra tudo isso e que finalmente explica a verdadeira raiz da perda óssea acelerada, a inflamação crônica silenciosa. Essa é a sétima mudança e provavelmente a mais traiçoeira de todas, porque ela não começa nos ossos, mas acaba destruindo-os aos poucos. Com o passar do tempo, o corpo entra em um estado de inflamação de baixo grau, persistente, que muitos confundem com cansaço, inchaço, dores leves ou rigidez matinal. Na verdade, são pequenos sinais de que o sistema imunológico está em constante alerta, liberando substâncias inflamatórias que interferem diretamente no metabolismo ósseo. Essas substâncias, chamadas citocinas inflamatórias, têm o poder de ativar de forma exagerada os osteoclastos, aquelas células que reabsorvem o tecido ósseo. Quando isso acontece, o corpo passa a destruir mais osso do que consegue reconstruir. É como se houvesse um incêndio lento queimando sua estrutura interna, imperceptível, mas contínuo. O curioso é que isso não acontece por acaso. Alimentação, sono, estresse e sedentarismo contribuem de maneira direta e contínua. Sabe aquele café com açúcar refinado, aquele pão branco, a carne processada, o refrigerante, o óleo vegetal usado para fritar? Esses são exemplos clássicos de vilões alimentares inflamatórios. Eles inflamam silenciosamente seus vasos, suas articulações e, com o tempo, seus ossos. A cada refeição rica em açúcar, gordura industrializada ou produto ultraprocessado, o corpo é empurrado para mais perto da destruição óssea. E ao contrário do que se imagina, não são só os excessos que fazem mal, menos a falta de nutrientes anti-inflamatórios como ômega 3, zinco e antioxidantes agrava o quadro. Cebro. Mas aqui está o ponto esperançoso. A inflamação crônica é reversível. Seu corpo tem uma capacidade incrível de regeneração quando recebe o ambiente certo. A inclusão de alimentos anti-inflamatórios, o sono de qualidade, a hidratação adequada e o controle do estresse são chaves poderosas para frear esse processo. É como apagar o fogo antes que ele destrua a estrutura principal.
E já que estamos falando de regeneração, me responde uma curiosidade nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo, mas você já sabia que a inflamação poderia literalmente corroer seus ossos por dentro? Porque a partir daqui, vamos virar o jogo e começar a falar sobre o que constrói, fortalece e devolve a vida aos seus ossos depois dos 60. Agora que você já entendeu o que acontece dentro dos seus ossos, é hora de mudar completamente o rumo dessa história. Porque enquanto a perda óssea é silenciosa, a recuperação pode ser poderosa e começa no prato. A oitava parte dessa jornada revela os alimentos que realmente constroem ossos fortes depois dos 60. E a boa notícia é que a maioria deles é simples, acessível e deliciosa. Os ossos não vivem de cálcio apenas. Eles precisam de variedade, equilíbrio e consistência. E é aí que muitos erram. Então vamos começar pelos verdadeiros aliados. As folhas verdes escuras, muitas como couve, espinafre e acelga, são uma mina de cálcio biodisponível e magnésio essenciais para a formação óssea. Diferente do cálcio dos laticínios, esse tipo vegetal é melhor absorvido e não causa o mesmo risco de calcificação arterial. Outro grupo fundamental são as leguminosas, como feijão e lentilha, que fornecem proteína vegetal e minerais estruturais. A vitamina K2, tão importante e tão esquecida, é encontrada em alimentos fermentados, especialmente o natto, típico da culinária japonesa, e em queijos maturados de qualidade. Ela ajuda o corpo a direcionar o cálcio exatamente para os ossos, evitando que ele se acumule nas artérias. Junto dela vem a vitamina D, que depende da exposição solar, mas também pode ser obtida em peixes gordos como salmão, sardinha e arenque. O segredo é consumir de forma equilibrada, não apenas suplementos, mas fontes naturais que atuam em sinergia. E como esquecer das proteínas? Elas representam parte crucial da estrutura dos ossos, especialmente o colágeno. Fontes como ovos, peixes e frangos são ideais, assim como as versões vegetais, se bem balanceadas. Uma boa dica é garantir proteínas em todas as refeições, mesmo que em pequenas quantidades, seus ossos reconhecem esse cuidado. E lembre-se, os alimentos têm um poder acumulativo. Cada refeição bem planejada é como um tijolo que você coloca de volta na fundação do seu corpo. Comer bem é literalmente reconstruir a própria estrutura. Mas ainda existe um segredo que muita gente ignora, e ele não está na alimentação, e sim no movimento. Porque os ossos também precisam ser desafiados, estimulados, colocados em ação. E aqui vem uma das verdades mais libertadoras sobre a saúde óssea. Seus ossos amam movimento. Eles não enfraquecem apenas pela idade, mas pela falta de estímulo. O corpo humano foi feito para se mover. E quando deixamos de fazê-lo, os ossos, literalmente, param de ser renovados. Essa é a nona chave para reverter e fortalecer sua estrutura. O movimento certo, no ritmo certo, capaz de reacender o poder dos seus ossos mesmo depois dos 60 pontos anos. Não se trata de exercícios extremos, mas de impacto controlado. Caminhar ao ar livre, subir escadas, praticar musculação leve, pilates ou até dança. Tudo isso estimula as células construtoras dos ossos, os osteoblastos. Cada passo, cada leve impacto, é um lembrete ao seu corpo de que ele precisa continuar fortalecendo as bases. O movimento envia uma mensagem muito clara: esses ossos ainda são necessários. E o corpo responde construindo novas fibras, remodelando a estrutura e aumentando a densidade óssea. Já reparou que pessoas ativas envelhecem mais retas, mais firmes e caem menos? Isso não é coincidência. Exercícios que envolvem resistência, equilíbrio e postura reforçam a musculatura que sustenta os ossos e reduzem drasticamente o risco de quedas. O segredo é começar com segurança. Se você está há muito tempo parado, comece devagar. 3 a 4 caminhadas por semana de 20 minutos já fazem diferença. Depois, adicione exercícios com o peso do próprio corpo, como agachamentos suaves ou apoio em parede. Outra aliada indispensável é a prática de atividades que unam corpo e mente, como o Tai Chi Chuan e o Yoga. Ambas fortalecem o equilíbrio, a coordenação e a percepção corporal. São práticas que parecem simples, mas atuam diretamente na manutenção da mobilidade e independência, algo essencial para quem quer envelhecer com autonomia e liberdade. Cada movimento é uma semente de vigor plantada no próprio corpo. Mas cuidado, todo esforço pode ser sabotado se você continuar convivendo com aquilo que silenciosamente rouba cálcio, destrói o colágeno e estimula a inflamação. Está pronto para descobrir quem são os grandes inimigos ocultos dos seus ossos? A seguir, os verdadeiros ladrões de força e vitalidade que precisam sair do seu dia a dia o quanto antes. Eles estão em todos os lugares, na sua cozinha, nas festas de família, nas prateleiras do supermercado. São os vilões silenciosos que sabotam seus ossos diariamente. A 10ª mudança não está no corpo, está nos hábitos. São pequenas escolhas repetidas ao longo dos anos que se acumulam como uma erosão invisível. E é justamente aí que mora o perigo, porque ninguém caiu da escada do dia para a noite.
A fragilidade foi construída aos poucos, refeição após refeição. O primeiro inimigo é o refrigerante. Seu ácido fosfórico e o excesso de açúcar criam um ambiente químico que literalmente rouba cálcio dos ossos. Cada copo é como uma pequena retirada de depósito da sua conta óssea. O segundo vilão é o excesso de sal. Muito sal faz com que o corpo elimine cálcio pela urina. E sabe o que é pior? Está oculto em quase todos os alimentos ultraprocessados. Molhos prontos, embutidos, conservas, bolachas salgadas. A cafeína em excesso também entra na lista. 1 ou 2 cafés por dia estão longe de fazer mal, mas o consumo exagerado, associado à falta de hidratação, aumenta a perda de minerais essenciais. O mesmo vale para o álcool. Ele interfere na absorção de vitamina D e cálcio, e ainda reduz a produção de hormônios necessários à manutenção óssea. Já o tabagismo é duplamente nocivo. Diminui o fluxo sanguíneo que leva nutrientes aos ossos, e aumenta a atividade destrutiva das células que reabsorvem tecido ósseo. Mas não para por aí. O sedentarismo, o estresse crônico e o sono irregular funcionam como venenos lentos. Quando você dorme mal ou vive sob tensão constante, os níveis de cortisol sobem. Esse hormônio, em excesso, acelera a perda óssea. E aqui vem uma reflexão importante. Você pode estar cuidando da alimentação, tomando seus suplementos, se exercitando, mas se carrega esses hábitos invisíveis, os resultados ficam comprometidos. Quer saber o que é inspirador? Tudo isso é reversível. Pequenas mudanças geram grandes transformações ao longo do tempo. E se esse conteúdo já fez você pensar em alguém que precisa ouvir isso, uma pessoa querida, um amigo, um familiar, compartilhe este vídeo com ela agora. É um gesto simples que pode prevenir muita dor e dependência futura. Porque o próximo passo é reunir tudo o que aprendemos até aqui e transformar em um protocolo prático, possível e eficiente. Depois de compreender o que destrói e o que fortalece os ossos, chega o momento mais transformador deste conteúdo: montar o protocolo completo, simples e eficaz para fortalecer seus ossos naturalmente. Ele não é uma promessa milagrosa, é o resultado de hábitos contínuos e integrados. Um plano que combina alimentação, movimento e equilíbrio emocional, moando menos pilares que, juntos, reconstroem seu esqueleto de dentro para fora. O primeiro pilar é a rotina alimentar. Todos os dias, inclua ao menos uma fonte de cálcio biodisponível, como folhas verdes, gergelim ou sardinha com espinha, uma fonte de proteína de qualidade, ovo, peixe, leguminosa, e algo rico em magnésio e vitamina K2, fundamental para direcionar o cálcio ao lugar certo. Reduza progressivamente o açúcar, as gorduras hidrogenadas e o excesso de sal. Lembre-se, não é sobre dieta, é sobre construção. Cada refeição é uma oportunidade de renovar. O segundo pilar é o movimento. Separe 30 minutos por dia para se mover, mesmo que em casa. Alternar caminhada, alongamento e força leve já ativa os osteoblastos, suas células construtoras. Se puder, adicione exercícios de equilíbrio, pois eles reduzem pela metade as chances de quedas. Seu corpo entende o recado, esses ossos ainda são necessários, e ele responde se fortalecendo. O terceiro pilar é o descanso restaurador. Dormir bem é essencial, é durante o sono que hormônios como o GH e a melatonina promovem regeneração estrutural. Um corpo privado de sono envelhece mais rápido e seus ossos pagam o preço. Cuide do ambiente e do horário de dormir como parte da sua terapia de fortalecimento. A meditação e o sol da manhã completam o pacote. Ambos reduzem o cortisol e estimulam a produção de vitamina D3. Para quem gosta de estrutura, pense assim: uma refeição fortalecedora, um movimento que desafie o corpo e um momento de descanso profundo por dia. 3 atos simples, repetidos com constância, que no tempo certo transformam ossos frágeis em uma base firme, resiliente, viva. E sim, existem milhares de histórias de pessoas que aplicaram esses princípios e recuperaram sua liberdade de andar, de trabalhar no jardim, de dançar, de viver. Porque a última parte dessa jornada é sobre isso, sobre reescrever o final com esperança e propósito de Ibiru. Chegamos à parte mais inspiradora desta jornada, o fechamento de um ciclo e o início de uma nova forma de cuidar de si mesmo. Porque no fim, o que este vídeo realmente mostra é que seus ossos têm memória, e que ainda é possível reescrever essa história mesmo depois dos 60. Cada célula do seu corpo responde ao que você faz hoje. O que era perda e enfraquecimento pode se tornar reconstrução e vitalidade. Não se trata apenas de viver mais, mas de viver melhor com autonomia, equilíbrio e força.
As 7 mudanças que vimos, manamas, a perda de densidade, as microfraturas, a queda na regeneração, a deterioração da estrutura interna, a porosidade crescente, a deficiência na absorção e a inflamação silenciosa, não são sentenças, são sinais. O corpo está mostrando o caminho de volta, apontando para onde você precisa agir. E agora você já tem as ferramentas: alimentação sólida, nutrientes certos, movimento inteligente, descanso e uma mente mais calma e confiante. Essa é a verdadeira medicina da longevidade. Pense nisso, cada passo que você dá, cada refeição saudável, cada noite bem dormida, não está apenas adiando envelhecer, está construindo uma nova base de juventude biológica. Os ossos se tornam o símbolo de algo muito maior, sua vontade de continuar crescendo, se adaptando, vivendo com propósito. A idade deixa de ser um limite e passa a ser uma prova da sabedoria de quem escolhe cuidar de si mesmo com consciência. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal agora. Aqui, cada novo vídeo aprofunda esse conceito de envelhecimento ativo e prevenção natural. Juntos, podemos criar uma geração de pessoas com mais vitalidade, menos dor e mais liberdade para fazer o que amam. Compartilhe esse conhecimento em casa, pratique, inspire outros, porque ainda há muito que viver e seus ossos merecem acompanhar o ritmo dessa nova fase. Lembre-se sempre, a vitalidade é construída e começa no instante em que você decide cuidar de si mesmo com amor, ciência e intenção.